A graça e a paz de Jesus. Como sempre a gente faz questão de dizer, esse momento é um momento de consagração de vidas e de bens. E hoje nós temos a doce alegria de apresentar à igreja o Dom Aleph, o filho do nosso amado pastor Wanderson, Dom Aleph Rocha Pinheiro. E eu convido a família aqui à frente para que possamos nos alegrar nesses votos públicos. É importante dizer que a apresentação de criança para nós não é uma ordenança e nem um sacramento. Mas, de fato, é um voto público que os nossos irmãos fazem diante da igreja. E também um compromisso da igreja em ajudá-los na criação dos seus filhos. Temos pelas Escrituras, em 1 Samuel, Ana reconhecendo que o filho pertence ao Senhor. Em Lucas 2:22, o relato de Jesus sendo apresentado no templo. Em Salmos, o conhecido texto de que os filhos são herança do Senhor. E por que não citar aquele episódio em que o nosso Senhor Jesus recebe com alegria as crianças para abençoá-las? Então, com muita alegria, esse é o Dom Aleph. E nós devemos orar por ele, porque nós não sabemos se ele é um eleito, mas nós desejamos muito que no tempo da graça, se o Senhor quiser, ele possa ser chamado à família na fé, incluído no pacto. É a maior bênção de todas. E esse momento tem 3 razões, irmãos. Gratidão a Deus, porque os filhos são herança do Senhor. Então é um momento de gratidão, mas também é de consagração, porque tanto o pastor Wanderson quanto a Priscila estão dizendo à igreja que vão educá-lo no caminho do Senhor, para a glória de Deus. Mas talvez você não saiba, mas a gente sempre fala isso. É um compromisso da igreja também. Vocês também estão envolvidos nisso. Por quê? Porque a igreja local deve se comprometer em ajudar na formação dessa criança, não apenas física, mas espiritual principalmente. Devemos pregar o evangelho a ele todo dia. E você é parte disso. E diante disso eu faço 2 perguntas, como compromisso público da família com a igreja diante de Deus. Vocês reconhecem que o Dom Aleph pertence ao Senhor? E diante desse reconhecimento, vocês prometem criá-lo na disciplina e na instrução do Senhor? Então, para a glória de Deus, temos essa declaração pública. Agora eu pergunto à igreja amada: os irmãos se comprometem a orar por essa família? E se comprometem a ensinar o evangelho a eles como auxiliadores? Então, diante desse compromisso, nós vamos orar abençoando a vida do Dom Aleph e da família para a glória de Deus. Pode vir a família toda, o pastor Wanderson pode permanecer segurando. Como sinal simbólico, estenda uma de suas mãos. Oremos. Santíssimo Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome pelo dom da vida. Sabemos que na história do Evangelho sempre foi Satanás quem procurou cegar a madre, o ventre das mulheres da aliança. Mas o Senhor sempre graciosamente abriu o ventre para a luz. E diante disso nós nos alegramos porque a tua palavra é verdadeira em toda ela, e quando diz que os filhos são a herança do Senhor. E nós te louvamos porque o Senhor acrescentou o dom, esse presente de Deus, à família do pastor Wanderson, e também à nossa família, a família em Cristo. Nós oramos para que ele seja um salvo, um eleito do Senhor. Nós oramos para que se manifeste nele a eleição. Nós não sabemos se de fato isso acontecerá, mas há um compromisso mútuo e público diante de ti, de conduzi-lo pelo Evangelho. E nós desejamos, Senhor, que a tua palavra, ao penetrar o coração, possa ser aplicada pelo teu Espírito de forma eficaz, com um chamado irresistível, e ele seja totalmente, integralmente teu. Que ele seja para a tua glória, porque essa família diante do Senhor e da tua igreja declara que ele é teu. Então oramos assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, Dom.
Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te conceda a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com a sua vida manifesta tão logo que possível, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.